E regressando nesse, eu acho esse assunto fundamental. Para quem está assistindo, pessoal, essa aqui não é uma live que vai ter a maior audiência, mas acho que é uma daquelas lives importantes para a gente ficar alinhando caminhos aqui. Eu digo esse problema do liberalismo e um problema nacional. Existe um problema nacional, inclusive de administração pública, que não se reflete nos estados. Por exemplo, diversos estados em todas as regiões do Brasil apresentam resultados interessantes na gestão pública, porque existe um certo modelo de gestão pública que ele vem se tornando padrão. O que eu quero dizer, Exato. por exemplo, você citou as ONGs de administração pública ligadas ao PSDB. Elas estão administrando o governo do Rio Grande do Sul junto com o Eduardo Leite, e ele está tendo resultados não só econômicos e financeiros ali na gestão pública, mas que vão virar resultados na gestão dos tributos, vai ter redução do ICMS agora lá, e na administração da educação, saúde e outros departamentos, que são claros, são óbvios. Mesma coisa acontece no Paraná, no governo do Ratinho Júnior, que é do PSDB, do PSD, desculpa. E mesma coisa acontece em São Paulo no governo do Dória, mesma coisa vem acontecendo em Minas no governo do Zema, no Espírito Santo, quando teve o governo do Arton, que eu não sei como é quem é o governador agora do Espírito Santo, mas foi isso, ele governou com ONGs e com esses parâmetros. Em Goiás, antes do Caiado, já tinha esse trabalho com, acho que era o Perilo, que era o governador, me corrijam aí. E no Ceará, já usaram ONGs e essa turma técnica para operar o governo estadual. Mesma coisa aconteceu em Pernambuco. Ou seja, existe uma fórmula de gestão que nos estados passa por ter uma relação mais simples e direta com as assembleias legislativas. Elas são, tirando o Rio de Janeiro, elas são muito mais dóceis do que o Congresso Nacional, com o presidente da República, que faz com que os estados eles estejam se consertando e trocando experiências e competindo entre si, e a coisa está indo. E a melhora na gestão dos estados ela é muito grande e ela é muito melhor do que acontece em âmbito nacional, porque o governo brasileiro, a Federação Brasileira, ela é, de certa forma, ingovernável. E ela é muito difícil você conciliar esses interesses, e você tem aí todos os problemas, a gente tem que ficar listando aqui, os problemas do STF, os problemas do Congresso Nacional, os problemas entre os estados, o problema da divisão do bolo, do Pacto Federativo, tudo isso, né, os problemas, as diferenças regionais, tudo isso gera um problemaço. Mas na prática, governadores que querem governar bem não encontram muitas dificuldades para governar bem. E eu acho isso paradoxal. Porque os estados brasileiros, na verdade, se você aplica essa forma meio que já existe. Se a gente só compilasse o manual do bom governante estadual aqui, ele já tem. E aí você pode ter alguns tons e algumas cores. Por exemplo, a administração das polícias em estados com uma linha mais conservador e com voltados para o resultado costumam ter resultados melhores do que outras administrações de polícia em estados que não olham dessa mesma maneira. Pega o caso do estado de São Paulo aqui de forma mais clara. E para falar que não é uma coisa regional, o Rio Grande do Sul era o grande estado em termos de violência pública nos últimos 5 anos. Era descalabro. Porto Alegre era uma vergonha. E foi só alterar, sair os governos de esquerda, mudou um pouco a relação do governo com os brigadianos, que é a polícia de lá, e a coisa mudou. Então você vai poder ter mudanças com linhas ideológicas aqui e ali, mas tá virando um standard, um determinado padrão. E os estados que vão adotando esses padrões, em especial, vou falar numa área, que é a área da educação, eles já têm resultados muito rápido. Os resultados vêm muito rápido. O Ceará realmente teve resultados muito bons. Pernambuco realmente teve resultados muito bons. E chegaram a liderar rankings nacionais de educação ao implementar essas políticas públicas que não são segredo para ninguém. Elas são óbvias. Você, eu quero trabalhar com educação. Chama a Fundação Lehman, chama o Instituto Ayrton Senna, chama a própria Comunitas. Chama esses caras, são 5, 6 ONGs, os caras têm um pacote de coisa para fazer, e você vai, chama e faz. Já tem os técnicos, as coisas estão formadas e tal. E são técnicos em geral que operam em governos de direita e em governos de esquerda. Eles operam, não importa o governo, chamou, contratou, botou os caras lá, eles vão lá e tocam. O problema é a federação. Eu vejo o grosso do problema tá aí. E eu digo mais, eu sempre falo com você, põe a questão da divisão dos estados do Nordeste, dos estados do Sudeste e Sul, são modelos diferentes, mas você consegue ter nessa administração dos estados bem administrados. E isso é muito louco, porque assim, você consegue ir quebrando o gap nas administrações estaduais. E aí fica aquela pergunta, será que as soluções já não estão em casa mesmo nos estados? E será que não é o próprio modelo de federação que atrapalha? Não estou aqui também tentando coisas libertárias, Ricardo, não é isso que eu estou falando. Não, O que eu eu estou falando é entendi o que que você está dizendo. existe um manual de gestão para governo estadual dado, mas não existe um manual, nem uma proposta clara de gestão federal. E, na verdade,
as propostas que a gente tem dadas na mesa, por exemplo, o bolsonarismo, o pedetismo e o petismo são coisas muito diferentes e pelo menos assim, se eles forem aplicar o que eles falam, cada um, é assim, um vai pra Lua, outro vai pra Marte, outro vai pra Júpiter. E nos Estados não tá acontecendo isso, tá? Você vai pegar um governo do Rui Costa lá na Bahia, ele não é tão diferente assim de um governo do Zema. Não, não é. Tanto que a esquerda diz que ele é direitista, né? Quase toda a esquerda mais ideológica diz que o Rui Costa é um direitista. O que eu acho que é a diferença principal aí não é só a dificuldade de governar a federação. É que quando você governa um país, você está governando uma personalidade. Você está governando uma personalidade histórica. Um Estado-nação, ele não é um ajuntamento de cidades, ele é uma personalidade histórica que tem uma voz histórica, inclusive no cenário internacional. Ele é uma coisa, uma personalidade, ele tem uma persona. E isto é que é o difícil, porque veja, essa administração aí que você traça, e que é o pacote básico e tal, ela também não é extraordinária. Tem bons resultados. Tá, tem bons resultados, mas eu sou da Bahia, não é também nada de incrível. É um resultado ok. No Rio Grande do Sul é uma coisa extraordinária. Nós temos aí uma experiência revitalizadora dos gaúchos. Não, também não. Então, os resultados bons, eles são bons naquele tipo de parâmetro que os caras criam. Então, parâmetro aqui básico, o cara melhora um pouco aqui a segurança, melhora um pouco aqui, aí vai melhorando, aí tira uma notinha melhor aqui numa avaliação de educação. É uma coisa que é restrita e é medíocre no sentido bom, no sentido que não é ruim, é médio, funciona, vai, só que não tem grandeza, não tem grandeza. Se o Brasil tem a pretensão, tem a aspiração de grandeza, esse tipo de fórmula ele não funcionará jamais em âmbito nacional. Porque em âmbito nacional o Brasil é uma persona, ele é uma personalidade jurídica. Por exemplo, o que é que essa gestão ultra técnica aí da Comunitas e não sei o que, tem a dizer sobre, sei lá, a presença do Brasil no Conselho de Segurança da ONU? Ou a questão do Brasil como liderança regional no bloco da América do Sul? Nada. Ou a posição internacional que o Brasil tem que tomar em relação aos grandes conflitos geopolíticos? Ao alinhamento dos Estados Unidos, à ascensão da China, aos BRICS, etc. Sabe? Essas decisões, elas são por essência ideológicas. Elas precisam ser. E se a pessoa acha que vai tomar uma decisão desse tipo e ela não vai ser ideológica, ela está falseando as coisas. Para usar aí a terminologia de um marxista, o Adorno, ela está, como é que diz? Ela está sob ilusão positivista. Então ela tem essa ilusão positivista, essa ilusão tecnocrática, que você tem uma técnica e que a técnica dá certos resultados. Mas isso não existe. Você não tem uma técnica, a técnica dá certo. Você tem posições... Mas a técnica, olha só, a técnica não vai dar em tudo, em certa medida? Não, é lógico que para você implementar uma coisa, você vai ter que tomar decisões que você vai ter que avaliar a tecnicalidade da decisão. Mas elas são decisões ideológicas. A técnica não vai acabar virando cada vez mais um fim em si mesmo? Em termos globais, talvez isso aconteça. Talvez, eu espero que não. Eu acho que isso é uma coisa terrível. É horroroso, é o fim da humanidade. A técnica virar, o fim da humanidade. Como diz o Galimberti, a técnica é o verdadeiro sujeito da história e vai substituir o homem. Bom, se isso acontecer, a gente vai morrer também, né? Não vai ter mais nada, vai ser robôs. Mas, enfim, não indo para um cenário tão distópico assim, o fato é, as decisões que um país toma são decisões ideológicas também, elas são ideologicamente informadas. Por que o Erdogan faz as coisas que ele faz? Porque ele tem um projeto neo-otomano. Por que a China faz as coisas que ele faz? Porque ele tem um projeto comunista chinês. Por que os Estados Unidos tomam certas decisões? Por que você tem um deep state invadindo os países fazendo isso e aquilo? Porque os Estados Unidos têm essa posição. Então o Brasil também precisará necessariamente tomar essas decisões. Ele tem que saber para onde ele está indo. E não tem um caminho neutro. Não, o caminho correto, de acordo com a técnica positivista de governo, é fazer assim, assim. Isso eu não acho que exista. Isso eu não acho que exista. É lógico que na administração pontual, essas coisas precisam estar claras e ela precisa funcionar. Então você vai lá, o técnico bota a cabeça dele e ele vai precisar de parâmetros, de estatística, não sei o quê.
Isso existe. Isso vai existir, inclusive, em âmbito nacional, existe em âmbito nacional. Mas quando o país ele começa a querer algo, ele começa a querer se mover nesta ou naquela direção, as questões ideológicas todas afloram. E é natural que isso se dê no âmbito nacional, porque o Estado-nação é no âmbito nacional. Não são os estados. Não é? A gente não vai decidir, sei lá, o caminho do Brasil no Amapá, nem no Ceará. Sabe? O significado de um estado é outra coisa, não é o mesmo significado da nação. Então, eu acho por isso que é impossível transplantar. Não dá para transplantar isso para o âmbito nacional. Perfeito, não, excelente. Aqui eu olho, Ricardo, em âmbito nacional, essa pergunta assim, o que o Brasil quer, se perguntar para um brasileiro, o brasileiro não vai saber dizer. Até porque a gente parece estar eternamente tentando resolver um problema interno. Né? A nossa identidade eterna. Então, assim, nunca... Século XVIII. Nunca se resolve, eu acho que, enfim, não vejo uma... A não ser que pinte um líder que resolva isso, né, plau, e ele resolve isso, e o Brasil desabrocha, surge a missão internacional do Brasil, mas eu acho que isso é... O Ciro Gomes alega que é ele, né? A grande moral final do projeto do Ciro é dizer que ele é este líder. Aliás, o projeto do Ciro é extremamente ambicioso, porque ele acha, ou pelo menos passa essa imagem, de que ele vai resolver esse problema. De que aí sim o Brasil vai achar identidade, vai se desenvolver e vai virar potência, não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que ele tem um projeto muito bonito na teoria, mas quando ele for na prática, ele vai, se ele for presidente, ele vai ser devidamente enrabado pelas forças do sistema. Mas ele acha que não. Né? O projeto dele, ele é mais disruptivo do que o do Bolsonaro. Porque o Ciro, ele quer alterar profundamente a natureza econômica do Brasil. E o Brasil tem uma estreiteza de capacidade de mudança de rumo gigantesca. Você quer para um pouquinho do lado liberal, o corporativismo bate. Se você querer sair um pouco da linha, os mercados de capital internacionais te cortam. Exato. Então, assim, o Brasil está estreito. E ele está estreito. Aí você pode até ir para a crítica dele, porque o Brasil nunca teve um projeto próprio, nunca teve uma linha própria. O Brasil, ele vende grão. A gente não vende de grão, velho. Tipo, a gente não é nem a farinha, a gente vende o grão. Entendeu? É um grão num container, manda para fora, e é isso. A gente não tem muita função no debate no mercado internacional. Aí você teve uma explosão industrial de 1900 a 1960, acabou e voltou a vender grão. E voltou a vender. Vendeu o produto agrícola durante séculos antes, teve uma explosão de algumas décadas, voltou a vender produto agrícola. Então é isso. O Brasil, cara, falando a real, o Brasil é uma grande fazenda. Eu sinceramente, eu acho que, dada a condição tão precária que a gente está, será que vale a pena ficar pensando nessas viagens de grandes projetos? Porque, às vezes, você ficar pensando em grandes projetos também é um erro. Porque aí o grande projeto não dá certo e você se fode. O Bolsonaro aí, não tem, agora é nova era, agora o Brasil vai mudar tudo, não mudou nada, tá uma merda. Então, às vezes, você aceitar a sua vocação de ser um fazendão, quem você é? Você é uma grande fazenda. Pronto, então vou ser uma grande fazenda e vou defender a minha condição de ser uma fazenda com unhas e dentes. Não vou deixar ninguém ser fazenda. A fazenda aqui vai ser eu. E aí pronto, e acabou. E Goiás domina o mundo e é isso aí. E o sertanejo. E aí a gente vem de sertanejo. Olha só, o Brasil, vamos lembrar que em termos musicais, o Brasil exportou para valer mesmo, foi sertanejo nos últimos 10 anos. Sim. Aquela famosa, se eu te pego, e teve ainda uma outra, foram hits em verões europeus, assim, por 3 anos seguidos. Então, Goiás, de fato, Goiás carrega o Brasil nas costas, a gente tem que aceitar isso. Quem carrega, a verdadeira locomotiva na verdade, é um caminhão de soja. É um caminhão de soja goiana. Com um motorista ouvindo sertanejo comendo pamonha. É isso. O resto todo é só conversa, só apurado. Viva Goiás. Aliás, você já teve em Goiás? Adoro Goiás. Tive em Goiânia. Eu tive em Goiânia, mas Goiás muito rápido. Goiás é muito bom. Eu gosto muito de Goiás.